Olá a todos, estamos de volta aqui com mais um PixForce Podcast e a gente tem agora a satisfação de conversar com uma pessoa muito importante do setor que encabeça aí a Total Energy, que é o Arthur Nunes da Silva, que vai nos falar aqui um pouquinho do que a Total tem feito, mas particularmente estando aqui na Offshore Technology Conference no Rio de Janeiro, um pouquinho da tecnologia em si. Então, muito bem-vindo, Arthur. Obrigado. E se a gente pudesse começar, Arthur, falando um pouquinho aí da sua trajetória, né? A gente sabe da Total, a gente vê aí a marca Total desde a Fórmula 1, os aeroportos, na parte do óleo e gás, na parte da energia renovável, mas falando aí de você especificamente, Arthur Nunes da Silva, como foi essa ascendência até você estar nessa sua posição de liderança hoje, nessa gigante da França que tem produção e operações mundo afora? Sim. Olha, hoje fala-se muito do conteúdo local nos países onde a gente opera e também no Brasil. Eu, no fundo, sou um bocado o resultado do conteúdo local, porque eu sou angolano de origem, estava a estudar em França, porque os meus pais decidiram que era aí onde eu tinha que ir para fazer os estudos superiores, e nessa altura a Total Energia estava à procura de angolanos que estivessem a estudar fora para trazer para participar nos desenvolvimentos em Angola. Um desenvolvimento Girassol, que é muito conhecido em particular, porque tinham tido uma grande descoberta e no fundo, realizado que iam ficar em Angola por mais de 30 anos. Eu até tinha ido para a França para fazer pontes e estradas, e eles telefonaram depois, propuseram-me, eu, em vez de ir para a Escola de Engenharia Civil, fazer pontes e estradas, eu não queria antes ir para a Escola de Engenharia de Petróleos, a IFP, e foi assim. Pô, fantástico. Portanto, foi aí que eu embarquei. Depois da minha carreira, eu comecei como engenheiro de poços, fiz um bocadinho de tudo, perfuração, produção, reservatório, depois comecei a fazer estudos de desenvolvimento, tive também posições comerciais, fui OAM, portanto, responsável de sítio em offshore, e depois foi o que nós na Total Energia chamamos de arquiteto, que é no fundo definir o escopo dos projetos e levar o projeto no nível de definição para a sanção e a FID. Nessa altura eu trabalhava essencialmente, estava a tomar conta dos projetos da Nigéria e do Congo, e propuseram-me ir como chefe da SET em Angola, para o Bloco 32, onde tínhamos um desenvolvimento grande, que era o Kaombo, que foi realizado, onde eram 2 FPSO. A partir daí mandaram para o Uruguai como diretor-geral da Total Energia no Uruguai, onde fizemos naquela altura o poço com mais profundidade de água, 3.440 metros. Nossa, é muita... Foi engraçado, criamos uma sucursal, não havia indústria no Uruguai. Depois mandaram para o Canadá e depois de regresso à casa matriz, em Paris, onde fui responsável durante 5 anos de tudo o que são os nossos assets deep offshore, portanto, e desde a descoberta até de novo a sanção, o suporte técnico e os estudos de desenvolvimento. Um dos projetos que as minhas equipas trabalhavam era o Suriname, e aí mandaram para o Suriname para ter certeza que o que a gente apresentou vai ser realizado, assim tem o responsável. Muito bom. Não, e o que eu acho muito legal aí da trajetória do Arthur, né, gente, é que muitas vezes a gente pensa como uma coisa muito estanque, né? Tá num setor, fica no setor, e a gente vê aí na sua carreira, não só dentro da empresa, ali, diferentes posições, mas diferentes geografias, que não faz a vida necessariamente mais fácil, sempre um desafio novo, mas ao mesmo tempo muito mais interessante, né? Sim. E ao longo dessa sua trajetória, assim, eu consigo imaginar a tecnologia também evoluindo lado a lado, né? Você menciona aí, né, a questão da exploração a mais de 3.500 metros de profundidade, uma coisa que, né, algumas décadas atrás era impensável. Era assim, olha, tá lá, tá no fundo do mar e ali há de continuar. E a tecnologia é o que viabiliza isso. Olhando para trás, quando você começa ali, jovem engenheiro entrando no óleo e gás, o que você diria que, a seu ver, é a tecnologia que mais se sobressai, dentre as inúmeras que a gente sabe que tem aí nesse período? Como percebeu, eu tive, no fundo, embora tenha tido posições relacionadas com desenvolvimentos onshore durante algum tempo,
a maior parte da minha carreira fez offshore e em deep offshore em particular. E, aliás, eu tive sorte, comecei por um estágio em França, antes de ir para Angola, ao princípio, depois logo de acabar a escola, no que foi o primeiro grande projeto de desenvolvimento em águas profundas, que foi o Girassol. Pronto, eu só fazia parte de uma equipa que estudava diferentes soluções para combater os hidratos, porque os hidratos é um risco importante nos projetos, que pode bloquear as linhas e pode parar a produção, mas também depois ter custos importantes para reparar. E naquela altura não havia soluções nas condições que a gente estava, de profundidade, de temperatura, para aquele efluente. Portanto, eu estudei até... Acontece que a solução que eu estudei, ou que éramos um grupinho a estudar, não foi a solução escolhida, mas também faz parte. Claro. Mas naquela altura, o que eu me lembro, o que me marcou mais, é que estávamos a fazer um desenvolvimento em basicamente nenhum dos equipamentos que a gente se propunha realizar existia ou tinha sido provado. E ao mesmo tempo havia uma confiança enorme por parte das equipas que íamos conseguir fazer aquilo. E foi o que aconteceu. Eles fizeram, começou em 97, em 2001 houve a produção do Girassol e eu digo isso, foi aí logo que tivemos o bichinho da inovação. Portanto, a inovação é um processo contínuo, uma inovação, vamos dizer, com sucessos tecnológicos específicos. Aliás, no OTC, o Girassol teve um prémio para as Riser Towers, porque era a primeira vez. E como esses, a Total foi tendo mais. Mas eu acho que atrás da inovação há sempre uma cultura de inovação, uma cultura de espírito pioneiro, uma cultura, como estás a dizer, de ir para além dos obstáculos que vão aparecendo. E como qualquer cultura, né, Arthur, algo que permeia a organização como um todo, não é? O setor de inovação, né, é algo que todo mundo vivencia, né, que não é fácil de se criar, mas uma vez criado também não para, né, há uma continuidade. Sim, exatamente, pronto, há a pesquisa e desenvolvimento em certas tecnologias e depois há vamos dizer, o espírito, a cultura, a organização dos engenheiros para ir buscar nessas soluções, pô-las em prática nos diferentes projetos, eu digo sempre com um objetivo que tem que ser sempre, hoje em dia, ou reduzir as emissões ou reduzir os custos, é mais viável. E depois há também, cada vez mais, a necessidade de estarmos abertos aos fornecedores, porque muita tecnologia está também nos fornecedores de equipamento, nos fornecedores de serviços, e é, no fundo, pôr junto as diferentes, vamos dizer, as diferentes vertentes ou as diferentes stakeholders. Eu agora, entre o inglês e o português, às vezes fico um bocado, já não sei quais são as palavras. Mas aqui a gente também vai falar os stakeholders. As diferentes partes que participam no processo é importante incluir, e é na discussão que vão acontecendo as inovações, que podem ser bastante, mais uma vez, técnicas, mas que podem ser também na questão do processo, na questão do estudo. Por exemplo, nós evoluímos muito no que diz respeito à estratégia contratual. As estratégias que havia antigamente, que eram um bocadinho, eu dou ordens, os fornecedores ou as empresas contratistas realizam, agora há uma discussão, qual é o design? Eu proponho um design, mas eles dizem, olha, se calhar eu posso propor uma solução melhor com esta parte. E isso também é importante, também faz parte do que nos leva a ser mais inovadores. E depois, no fundo, o que eu sempre tentei incutir nas minhas equipas, porque acredito profundamente que no estado de desenvolvimento que estamos hoje, há inovação em cada uma das disciplinas, mas os ganhos maiores estão na interface das diferentes disciplinas. É quando o pessoal do reservatório começa a falar com o pessoal da perfuração, começa a falar com o pessoal que faz as redes de subsea, e começam a perceber quais são os constrangimentos de uns e de outros. E quando começam a fazer isso, a gente começa a descobrir que há soluções que podem, combinadas, trazer um melhor resultado do que a soma das diferentes soluções. De maneira isolada, às vezes não daria aquele resultado, mas aquela combinação justifica o esforço, justifica a troca ali do como é feito para esse novo processo. Exatamente. E eu tenho exemplos patentes. Nós, recentemente, já aqui há
agora há 3 ou 4 anos, quando eu estava justamente a cargo do Deepwater para a Total Energies, nós já há muito tempo estávamos a tentar definir um padrão para as nossas XMAS-3. E não conseguíamos, porque no fundo o que acontecia é que o pessoal do Subsea, que a gente chama SPS, Systems, Subsea Production System, e da perfuração, não conversavam. E eu gosto de dar esse exemplo, porque a dada altura eu disse, bem, vamos pôr numa sala, passamos um dia numa sala e ao fim de um dia eles tinham percebido quais eram os problemas de uns e de outros e fomos capazes de pôr as bases para fazer o padrão e conseguimos realizar este padrão e hoje todos os nossos desenvolvimentos têm esse padrão. Isso foi de uma certa maneira, de uma certa forma, uma inovação. Claro, claro. São décadas sendo feitas de uma forma, tem que mudar aquilo e dando certo, como claramente deu certo, passar aquilo ali a ser algo não só institucionalizado, mas na cultura, né? Volta naquela questão que você falou assim, não, aí passa a ser o modus operandi, porque é a forma que eles veem assim, assim a gente consegue ter mais êxito. Muito interessante. E há uma componente na inovação que é pouco falada, mas que, em particular nos desenvolvimentos de águas profundas, é crítica, é tudo o que tem a ver com a flow assurance. E a compreensão que a gente tem dos fenómenos dinâmicos, dos diferentes efluentes, da formação de hidratos, da formação dos diferentes tipos de depósitos que podem trazer problemas maiores à produção, evoluiu muito. Houve muitos testes. E aí há muita ciência, há muita matemática por trás, há muita física. E às vezes esse lado é menos visível, mas é ainda onde se ganha muito dinheiro. Porque eu se tiver, e temos exemplos em Angola, onde aplicamos uma técnica que acabamos por chamar nada, que eram as iniciais de justamente a teira hidratos, mas era engraçado que chamava-se nada. Num país de língua portuguesa, né? Mas quando foi aplicado em Angola, mas foi desenvolvido em França. E o que é que conseguimos fazer? Conseguimos limitar tudo o que era a isolação das linhas submarinas e com isso economizamos centenas de milhões de dólares. Fantástico. Só melhorando os modelos, a modelização e a capacidade de perceber os fenómenos que ocorrem nos nossos... Brilhante. E uma coisa que eu acho que é fascinante, né? Assim, na PixForce, trabalhando com a tecnologia, a gente sabe que não é trivial quando você tem um sistema já adotado, já praticado, e que, quer queira, quer não queira, dá muito certo de você mudar. Porque assim, olha, isso aqui tá bom, mas pode ser melhor. Pode-se ter um ganho, pode-se ter uma economia, né? Então, acho que é muito interessante assim, escutar de vocês, porque a gente vê assim, olha, pode ser feito melhor, às vezes vai estar parecendo que é uma coisa pequena, mas na escala que é no óleo e gás, os ganhos são de alguns dezenas, centenas de milhões ali para uma produção, para não falar quando viabiliza um recurso, como no caso de Girassol ou Águas Ultra Profundas, onde você trabalhou. E, Arthur, trazendo ainda nesse contexto, tem duas palavras que você não utilizou na sua fala, mas que eu tenho que questionar a respeito, porque é hoje meio que a bola da vez, como dizemos aqui no Brasil, que é inteligência artificial. Como você vê a inteligência artificial, o papel da inteligência artificial? É algo que é mais um instrumento, é simplesmente uma forma de simplificar certas tarefas complexas, ou você acredita que com a adoção isso pode ser aí um ganho que venha a ser uma mudança de paradigma, como aí na adoção dos sistemas e dos processos que vocês fizeram na Total anteriormente? Não, é realmente os benefícios da inteligência artificial ou do digital em geral são patentes. E eu começaria por dizer hoje, e a gente já tem resultados concretos, a segurança é um valor para a nossa empresa e em matéria de segurança, de ambiente, já vemos coisas concretas. Hoje, por exemplo, tudo o que são inspeções visuais são substituídas por autómatos que podem, portanto, por imagem, visualizar, fazer relatórios e alertar para problemas os engenheiros. Perfeito. E isso, porque é que eu disse que isso é bom para a segurança? É menos pessoas que pomos em capacidades fechadas, onde há sempre um risco, sim, menos pessoas que trabalham em altura e com uma visão, com maior granulometria e com uma base de dados que vai sendo criada e que vai tornando cada vez mais pertinente as análises
os relatórios, as notificações que recebemos. Isso é um. Fazemos também no tudo o que é, estamos a trabalhar hoje com uma empresa que é Mistral, que é um bocado a empresa francesa que compete com ChatGPT. Sim. E uma das áreas em que eles estão a trabalhar é, por exemplo, tudo o que é o nosso referencial, portanto, o referencial, todas as especificações técnicas, todos os acidentes que a gente teve, que estão nos nossos RECs, é pôr esses dados em conjunto e trabalhar de tal forma que quando eu vou fazer um trabalho e que tenho que fazer o permit to work, não é? Que tenho que ter a permissão e para parar, ele vai-me trazer quais são as regras, vai-me indicar quais são as regras que eu tenho que ter atenção, vai-me indicar quais são as experiências que tivemos onde houve acidentes, portanto, alertar para chamar a atenção às pessoas. Isso é um valor inestimável, porque tudo o que queremos evitar é fatalidades. E já sem falar de hoje o que fazemos para limitar as emissões de metano e também para detectar poluições por satélite, análises de imagem, enviamos drones nas nossas instalações que tentam ter uma medida mais fina de todas as pequenas emissões e isso tudo é depois um processo de inteligência artificial que trabalha isso, que faz relatórios e que nos permite melhorar a nossa performance. Portanto, a inteligência artificial começa por aí para mim e aí a gente já vê um contributo importante. Depois eu vejo, na Total Energies, hoje utilizamos o Copilot e cada vez vemos mais as pessoas a utilizar. Uns utilizam para fazer mails, mas outros já utilizam para ir buscar de novo documentos técnicos, combinar documentos técnicos. Isso é um ganho de produtividade também, não é? Em produzir soluções. Portanto, digamos que há um uso comum que se vê todos os dias em cada um e a Total Energia é uma das empresas que tem maior utilização desse tipo, vamos dizer, comum de inteligência artificial. Um que eu gosto muito e onde vejo muito potencial que já estamos a fazer é no design. Portanto, se eu ponho todos os constrangimentos que eu tenho técnicos e que consigo traduzir isso como é que é dizer, em instruções técnicas no modelo e depois ponho também todos os dados do meu problema, que no fundo é o meu desenvolvimento, ele rapidamente pode. Eu não digo, porque é preciso a gente não ser a cego, não é? Não digo que vou pegar na solução que ele me vai dar, que teoricamente é a melhor, mas ele vai-me dar vários cenários de soluções e às vezes cenários que eu não podia imaginar. Porque, como dizes tu, nós estamos formatados a pensar de uma certa maneira. A inteligência artificial vai combinar cenários e às vezes cria cenários que vão enriquecer as nossas possibilidades e que também permite combinar o que são os constrangimentos, de novo, eu há bocado falei, da perfuração, do reservatório e ver qual é a melhor solução, o melhor compromisso que se encontra. Portanto, isso é importante. E outras soluções que temos utilizado e que já dão resultados concretos é, por exemplo, tudo o que é manutenção preventiva. Não é preventiva, agora a gente antecipa o que vai acontecer. Porque está um footprint, tem uma assinatura, os certos problemas têm uma assinatura e enviam alertas. Antes do problema surgir. Exatamente, né? e aí podemos preparar a intervenção, podemos ter o equipamento para... Portanto, isso é um ganho, porque se eu espero até ter o problema porque não fui capaz de o antecipar, a perda de produção é maior. Isso são resultados concretos e já sem falar do que há muito tempo, onde há muito tempo, no fundo, a inteligência artificial é utilizada, que é tudo o que é exploração na sísmica, não é? Análise de imagens sísmicas, análise de patterns, isso já é feito há muito tempo. São dados, né, que para quem não conhece, assim, são muito complexos, muito pesados, muito pontos de dados ali, cuja coordenação não é algo trivial, mas é onde a gente sabe que a máquina consegue trazer uma excelência e isso tem permitido abrir novas fronteiras no óleo e gás mundo afora. E eu acho fantástico, né, você abriu mencionando sua carreira em diferentes partes do mundo, dentre os quais um país que há alguns anos não estava no mapa de ninguém, se fosse falar assim, fronteira da energia global, que é o Suriname. Como você vê hoje essa nova fronteira Suriname? A gente sabe a borda equatorial acabou de ser aprovada no Brasil também, em termos da exploração, e não é um desafio trivial, mas Total já está
um pouco adiante comparado com o Brasil, e como é que você vê essa nova fronteira em termos de oportunidades e também desafios que sempre são inerentemente parte ali de uma exploração que está começando do zero, como é o caso do Suriname? Nós, depois de uma campanha de exploração e apreciação que foi bem sucedida, temos em mão um desenvolvimento de mais de 750 milhões de barris e, de facto, com sísmica mais desenvolvida hoje, vamos chegar aos 800 e eu acredito que a prospectividade ao lado, vamos se calhar chegar aos 1.000 milhões de barris. Portanto, há um potencial enorme. Há desafios, sim, há desafios. E se calhar, quando estamos a falar da margem equatorial, há desafios técnicos que têm a ver com o facto de ser uma geologia está mais onde há menos dados, portanto tem que se conhecer. Mesmo as condições de mar vão ser diferentes, mas quando a gente passa esses desafios técnicos, eu acho que há um grande desafio da aceitabilidade destes projetos. No Suriname, o Suriname é um país que é dos raros países no mundo carbono negativo, portanto é um poço de carbono. Fantástico. 93% do país é floresta e tem uma atenção muito, muito grande com o clima, com o ambiente. Portanto, nós temos que respeitar isso. É também um país que tem dificuldades, portanto, está em desenvolvimento económico, passou por uma crise e, portanto, o nosso projeto cria expectativas enormes, uma população muito pequena. Portanto, eu acho que há um dos desafios é levar a cabo esse desenvolvimento com a boa aceitabilidade. O que é que a gente tem feito? Tivemos desde logo um compromisso muito forte em ser transparentes com as comunidades. Temos o que chamamos de stakeholders engagement trimestrais, vamos por toda a costa, vamos até às vezes no interior do país para explicar o que estamos a fazer e dar a oportunidade às pessoas de fazerem as suas perguntas e responder. Isso tem sido muito, muito, muito apreciado pelas pessoas, temos um feedback muito positivo, porque eles dizem, a gente agora percebe. E não quer dizer que estejam sempre de acordo, não quer dizer que não às vezes não tem questionar, mas o facto da gente ir e perguntar e estarmos disponíveis para ter essas conversas é importante. Tentamos também melhorar o conhecimento do que são os riscos e, sobretudo, o que são os meios de combate em caso de acidente. Sim. Fazemos isso também com as comunidades, com o governo. E depois acho que eles perceberam que o nosso desenvolvimento, claro, tem emissões, porque os desenvolvimentos oil and gas têm sempre, mas em linha com o compromisso da Total Energies, cada desenvolvimento novo que fazemos, vamos tentando baixar a intensidade de emissões. Este é um desenvolvimento que vai ter menos de 16 kg de dióxido de carbono por barril, que é muito melhor, porque pusemos tudo. É um FPSO completamente elétrico, temos recuperação de calor para a melhoria da combustão e da alimentação elétrica. Sim. Temos coisas menores, como ir buscar água a profundidades mais baixas, que está mais fria, para diminuir o consumo de novo de energia em tudo o que é arrefecimento das máquinas, o que também, isso tudo contribui para minimizar as emissões. Eles realizaram, compreenderam que há um esforço que é feito e em linha um bocado com o que é a preocupação deles. E o último ponto, o desafio é ser proativo em matéria de, a gente falou de conteúdo local, que eu prefiro dizer, de valor local agregado. É sempre uma equação complicada, porque temos que dar trabalho, temos que dar negócio às empresas locais, mas eu digo sempre, num país com uma população de 600 mil habitantes, a maior parte com um nível de educação que não é muito elevado, eu tenho que fazer isso sem esvaziar os outros setores, porque a diversificação é um dos objetivos que eles têm, e tenho que fazer isso atraindo investimento externo, porque eles também querem. Portanto, é sempre um equilíbrio. Mas é importante ser proativo. Eu acho que a indústria, durante muito tempo, teve que haver leis, temos que ser proativos. E o que a gente fez no Suriname é que, sem que ninguém nos pediu, quando chegámos, as operações até essa data tinham sido feitas sempre a partir de Trinidade e Tobago, que é já da indústria dos petróleos. A gente disse, não. Há potencial no Suriname, vamos trazer a base logística. Vamos criar atividade aqui. Vou acabar por economizar dinheiro no supply. Tivemos um bom contrato logística. Em termos de emissões, também há menos emissões, porque estamos mais perto. Portanto, só benefícios.
e sendo proativos, mostrando que não precisamos de ter ninguém atrás de nós para o fazer, porque temos um benefício objetivo nesse sentido. É um desafio, mas acho que ajuda a nossa integração e a aceitabilidade da indústria e desse desenvolvimento, que no caso no Suriname, quer queiramos, quer não, vai ser um game changer para o país. Ah, sem dúvida. E só um ponto aqui, eu não quero causar muita polêmica, mas eu acho que a Total é uma das referências mundiais em termos de produção com segurança ambiental, especificamente. E só queria que você tocasse um pouquinho nesse assunto, porque é uma coisa que muitas vezes cria um certo questionamento. Poxa, mas é uma região, como você falou, né, um pulmão do mundo, né, carbono negativo, Suriname. Até que ponto você perde sono por conta disso, sabendo, como você sabe bem, do que é o histórico? Eu estou citando a Total por ser uma referência nessa parte ambiental, mas a gente sabe que é algo da indústria do óleo e gás, de maneira geral. Então, como você traduziria aí para o nosso público que às vezes está vindo de um ângulo puramente tecnológico e não tem tanto essa visão, essa vivência que você teve de saber assim, olha, do ponto de vista ambiental, o risco aqui é significativamente menor do que N outras indústrias das quais a gente não precisa citar nome, mas em termos de capacidade de produzir com a segurança ambiental necessária e adequada, seja para o Suriname, seja para a borda equatorial, seja de onde for no globo. Sim, a indústria evoluiu muito. Bom, começando pelas emissões, portanto, o respeito do ambiente, e nós é o nosso compromisso. Como eu disse, nós já não há queima de gás, o gás é completamente reinjetado, há um seguimento muito preciso do metano para poder corrigir logo, mas também já não pomos água de produção, já não é atirada ao mar, é tratada, reinjetada no reservatório. Portanto, isso são ações concretas que têm um custo importante, mas há outra parte, quando penso que estavas a referir um bocadinho aos riscos de haver um acidente, também em matéria de prevenção, em matéria dos equipamentos que estão hoje utilizados, a probabilidade de haver um acidente diminuiu bastante. Fantástico. Mesmo na última campanha que fizemos no Suriname de exploração e apreciação, e agora nos postos de desenvolvimento que vamos fazer, por exemplo, introduzimos um equipamento que é um Kibos, que vem no Blowout Preventer, no fundo, que é o principal equipamento de segurança que vai ser lá, e que é um equipamento que vem da indústria da militar, que é pirotécnico. Portanto, onde a gente, com um sistema de explosivos, quem o desenvolveu, aumenta de maneira impressionante a capacidade de cortar o que quer que seja que esteja no poço. Portanto, muitas vezes os problemas vêm do facto de não se conseguir estancar. Este equipamento, a probabilidade de não se conseguir estancar é quase nula. Existe sempre, porque o equipamento pode falhar. Portanto, duplica-se. Isso é só um exemplo. E é uma inovação. E foi feito. Portanto, o acidente há menos. E depois, onde também se evoluiu, é que o risco zero não existe. Como tu disseste, eu acho que a nossa indústria investe muito mais que outras indústrias. E tem uma consciência muito grande disso, porque todas estamos conscientes, portanto, objetivamente, todos trabalhamos para que isso não aconteça. E é fascinante que não é só para prevenir, né? Eu acho que essa remediação, esse planejamento para o pior, eu acho que é muito interessante, porque não é assim, vamos pensar positivo que a gente já está trabalhando para evitar. É tipo assim, não, e se acontecer, tem tal medida. Se isso acontecer, tem tal medida. E eu acho Exatamente. que e aí também um aspecto muito único nessa... E aí também evoluímos bastante, tanto nos meios, como na planificação, nos procedimentos que estão. Portanto, nós temos meios que estão no país, que estão nos nossos barcos, que estão nos nossos barcos de perfuração, que vão estar no FPSO, para reagir rapidamente em caso de haver algum problema. Claro, são equipamentos que têm uma certa capacidade, não podemos ter o que responde a tudo. Claro. Mas temos procedimentos que estão organizados para ir buscar meios regionais e depois meios internacionais. Portanto, internacionalmente, hoje, há organizações como a OSRL, como a Wild Well Control, que têm meios muito importantes que vão desde os capping stack até aviões que estão disponíveis para os trazer, estão edificados os barcos que podem permitir instalar, isso tudo é feito e depois há o treinamento. Porque como tu dizes, no fundo a gente treina-se para aquilo não acontecer, mas tem que estar pronto
Se acontecer, já sabe exatamente o que fazer. E somos nós, as autoridades com quem trabalhamos, que têm certas responsabilidades e têm que estar ao corrente que a gente também colabora com elas para treinar, e vamos até ao ponto de trabalhar com as comunidades, porque em certas configurações pode ser útil a contribuição delas. Sim. E quando fazemos os estudos, vemos se é, por exemplo, útil ter certos equipamentos com as comunidades para intervir. Portanto, acho que há uma consciência maior dos problemas. E estavas a dizer, o que é que a gente tem que dizer? Eu que digo sempre aos meus amigos, à minha família, é que no fundo a Total Energies, mas acho que é verdade, é composta de pessoas como qualquer outra. Portanto, as preocupações que as pessoas têm as nossas equipas. Com um conhecimento às vezes diferente, não é? Com vontade de fazer, mas ninguém acorda a dizer eu vou poluir. Todos acordamos a dizer como é que vamos reduzir as emissões, como é que podemos prevenir os acidentes, etc. E o resultado a gente vê, que é justamente produção, não é de alguns barris, são milhões de barris por dia, sem um incidente, sem um desvio, e é justamente essa capacidade de prevenir e já está pronto ali, caso acontecer, de remediar. Arthur, antes de terminar, uma pergunta que, sabendo você como uma pessoa que não só aprecia, mas também joga futebol, previsão aí para 2026, Copa do Mundo, estando aqui no Brasil, como é que você vê aí Copa do Mundo do ano que vem? Qual seria o seu palpite para quem levanta a taça? Pronto, eu, como disse, sou angolano. Infelizmente, Angola não se vai qualificar. Somos bons em basquete, menos bons em futebol. Portanto, quando aí passo para Portugal, espero que Portugal ganhe, estou convicto. E se Portugal não ganhar, ganhe o Brasil. Uma bela de uma resposta. E Cabo Verde talvez faça um bom resultado. É bom para a África e é bom para a lusofonia. E Suriname, surpreendentemente representado indiretamente pela Holanda, né? Assim, jogadores como Van Dijk são do Suriname, mas Suriname também tem uma chance de qualificar. É verdade, e eu vou a cada jogo e o CEO da Companhia Nacional leva-me para cada jogo porque diz que cada vez que eu assisto eles ganham, cada vez que eu não estou eles perdem pontos. Então tem que garantir a presença na Copa do Mundo caso qualifiquem, porque estão quase lá. Arthur Nunes da Silva, foi um prazer, muitíssimo obrigado por essa verdadeira aula aqui sobre essa trajetória, não só sua, mas da tecnologia nesse mesmo período. Foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade e bom final de dia. Obrigado.